10h40, aqui conosco no estúdio da Rádio Bandeirantes, Beatriz Ferretti, que é editora de notícias internacionais da Band News TV, porque a corrida eleitoral lá nos Estados Unidos, ela tá ainda longe, né? As eleições em novembro apenas, só que tá tudo muito aquecido. De ontem para hoje já teve a confirmação de Donald Trump como agora candidato do Partido Republicano, confirmação do vice, a repercussão do atual presidente Joe Biden em relação a isso. Tá tudo acontecendo, hein, Beatriz? Bom dia. É, dia após dia, né? Cada dia é uma novidade na corrida eleitoral. Bom dia, Lupato, Sabino. Bom dia. A quem nos acompanha. E hoje entra o segundo dia da Convenção Nacional Republicana, que acontece em Milwaukee, no estado americano de Wisconsin. O evento terá início só à noite para nós aqui no Brasil e deve contar com um discurso da Nikki Haley. Lembra dela? A ex-embaixadora dos Estados Unidos na ONU. Foi a última pré-candidata a disputar a vaga de candidata com Donald Trump nas prévias republicanas. Ela acabou vencendo por uma margem muito pequena em só 2 estados durante as prévias e aí acabou desistindo da corrida. Naquela época ela disse que não iria apoiar Donald Trump, ou pelo menos não manifestou nenhum apoio ao ex-presidente. Mas agora fará um discurso de apoio a ele neste segundo dia de convenção. Ontem o Trump fez a primeira aparição pública desde o atentado ao comício, né, e a ele também no último sábado na Pensilvânia. Ele estava com um curativo bem grande na orelha, um curativo branco. Aliás, essa imagem é que domina as capas dos jornais norte-americanos e do mundo também nesta manhã. O Trump, apesar de estar com um curativo, demonstrou força, né? Era o Trump de sempre. Colocou a mão para o alto, mostrando força, mostrando que está bem, que vai seguir na luta. Foi muito ovacionado pelos apoiadores republicanos, mas não discursou. Até agora, ele só se manifestou por escrito nas redes sociais e também deu uma entrevista, dizendo que quase foi morto, né, para o jornal New York Post. Havia uma expectativa de que ele pudesse fazer o primeiro discurso, isso ainda não aconteceu. Talvez hoje, mas o que a gente pode ter certeza é que na quinta-feira ele vai discursar. Isso porque faz parte, né, do protocolo da Convenção Nacional, quando ele, na quinta-feira, último dia de convenção, ele fará o famoso discurso de aceite, em que oficialmente ele aceita se tornar o candidato. Embora isso já tenha sido oficializado ontem, porque ontem eles fizeram um protocolo chamado roll call, que é cada representante dos delegados de todos os estados norte-americanos dá o resultado das prévias, né? E aí foi confirmado que Trump venceu a maioria, ele conquistou o número mínimo ali de delegados para poder ser nomeado candidato. Então ele já foi oficializado e ao mesmo tempo anunciou o nome do candidato a vice da chapa republicana, o J.D. Vance. Foi um anúncio feito pelo próprio Donald Trump, mas pela rede social. O J.D. Vance, que é um senador de Ohio, tem 39 anos e, ao meu ver, foi uma escolha estratégica por 2 motivos. Pela idade dele, é um político jovem, no momento em que a campanha eleitoral debate idades, né, e capacidade, principalmente de Joe Biden, que tem 81, mas o Donald Trump tem 78, então talvez ele tenha escolhido uma pessoa jovem para trazer essa juventude e também deixar os americanos menos preocupados com isso e angariar votos dos indecisos sobre essa questão e dos mais jovens. Mas também o J.D. Vance, ele já foi um crítico de Donald Trump. Aliás, já chegou a chamar o ex-presidente de Hitler. Ele era um crítico. A política, né? Na política as coisas são superadas. Né? Virou a casaca, ele mudou a opinião. E aí eles estão querendo colocar o J.D. Vance como uma figura que foi convertida, digamos assim. Então, olha, se o próprio vice mudou de opinião, por que você não pode mudar também? Então, é uma escolha estratégica. Por outro lado, o J.D. Vance é branco, é rico, é um empresário, então tem o mesmo perfil de Donald Trump. Pensando, né, nesse ponto, talvez ele não consiga mudar muito o perfil do eleitorado que poderia votar, que não poderia votar em Donald Trump e agora eles estão tentando cativar. Então, tem um filme, né, sobre o J.D. Vance na Netflix, não tem? Tem sobre a família dele. Eu ainda não assisti, mas já me recomendaram. Ah, mas agora vai todo mundo assistir, né? Chegando em casa é o que eu vou fazer hoje, certamente. A convenção dos democratas já tem previsão, Beatriz? É agosto. Agosto só. É agosto, são datas diferentes. E aí a democrata vai, se tudo continuar como está por enquanto, porque a gente não pode ter certeza absoluta da candidatura de Biden depois da crise do partido, né? Mas vai confirmar o Joe Biden como candidato. Aliás, ele hoje retoma os eventos políticos também. O Biden ontem deu a primeira entrevista a uma emissora de TV desde o atentado contra Trump. Ele falou com a rede NBC News.
voltou aquele discurso que é preciso moderar o tom na política, né? Pediu um esfriamento dos ataques. Ele até admitiu um erro quando ele citou que Donald Trump era um alvo, poderia ser um alvo, isso num discurso que ele fez. E ele falou, eu não quis dizer muito bem isso. De novo, né? Não quis dizer bem isso. E aí ele deu uma enrolada lá, mas tentou contornar a situação e voltou a pedir paz, né? Falou que não é por meio da violência que as coisas funcionam. E aí hoje o Biden volta a aparecer em público porque ele vai estar num evento político em Las Vegas e deve fazer um discurso quando aqui no Brasil também for noite. Ou seja, é mais um teste de fogo para o Biden, né? Ele fez 3 pronunciamentos oficiais desde o ataque contra Trump, todos bem protocolares, né? Com um script certinho. Bem curtinho. Ele não quis dar bola fora, né? Aí na entrevista ele anda de ontem, dando bastante bola fora, né? Melhor poupar mesmo. Aí na entrevista de ontem, ele teve que falar no improviso, né? Respondendo a pergunta do jornalista. Foi bem. E agora, hoje, a gente vai ter mais uma oportunidade de ver a desenvoltura do presidente que tenta a reeleição nesse evento em Las Vegas. Obrigado, Beatriz Ferretti, que segue acompanhando os desdobramentos de toda essa confusão nas eleições e na política americana. Obrigado. Você pensa que é só no Brasil? Aí, ó, viu? Beatriz, E obrigado. você sabe que Obrigada. no domingo, um dos pronunciamentos do Joe Biden estava marcado para as 2h30 da tarde. Eu e Beatriz Ferretti aqui de plantão. E aí ele só foi aparecer quase 3 horas. Você acha que atraso é só aqui no Brasil também? Lá as autoridades atrasam, Sabino. Também atrasou o Joe Biden, né? Valeu, Beatriz. Valeu. Obrigado, Beatriz.